Pois é, rapaz. A armazenagem do celular comprometeu do meu velho A7, tá certo? Preciso comprar, rapaz, um celular novo. Mas o fato foi que cortou o vídeo quando eu falava das relações ali entre Mussolini, Bobbio e Antônio Gramsci, que foram contemporâneos. O Mussolini se meteu no ativismo político da época. Veja ali, a gente está no começo, nas 3 primeiras décadas do século XX, e o Gramsci estava por lá, tá certo? E o Bobbio e o Mussolini, tá certo? E o Mussolini, um puto velho ali, sabe? Ali o socialismo dele era um socialismo ali arranjado, tá certo? Um socialismo nacionalista, tá certo? Não sei até que ponto a gente pode chamar aí, sabe, de socialismo, mas não deixa de ser, tá certo? E vai configurar ali, sabe, o socialismo ali, sabe, dentro de um conjunto de ideias chamada fascismo, eu penso que seja assim, tá certo? De certa forma, comunismo, socialismo e fascismo são ideias, são conceitos que guardam ali, sabe, ideias de aproximação de indivíduos, tá certo? E o que vai ali diferenciar um conceito do outro, algum traço, certo? Vai ser um traço ético, sabe, que se possa estabelecer entre essas 3 teorias aí, tá certo? Tanto o comunismo como o socialismo e o fascismo, tá certo? A cabeça humana, a lógica humana, ela permite construir os traços semânticos, os traços tópicos, os traços... eu quero achar a palavra... topológicos, não é topológicos, etológicos é a palavra, certo? Que tem alguma coisa a ver com a cultura, que tem alguma coisa a ver com ali, sabe, com os afetos, tá certo? E com as paixões, os etos, tá certo? Porra, bicho, olha, tá complicado o negócio aqui. E eu penso que esses conceitos aí, eles se imbricam, sabe? Como no fundo, creio eu, tá no mundo, sabe, no mundo dos conceitos, tudo se imbricará, tá certo? Porque no fundo tudo será um, rapaz, sabe? Um só, sabe? Eu tô querendo me lembrar da palavra, pão que? Pantarrei, tá certo? Em grego, tá certo? Pantarrei, que vai lembrar panteísmo, tá certo? Mas no fundo eu acho que tudo tem a ver com a natureza, com a pantarrei, tá certo? Que lembra essas coisas aí. No fundo, sabe, a gente vai terminar naquele verme ali dentro, sabe, daqueles líquidos que cobriam a superfície planetária no tempo, sabe, da sua formação, tá certo? E desse ser aí, sabe, aí... desse ser verminoso, vérmico, desse ser, sabe, desse verme aí, tá certo, tudo nascerá, tá certo, e eu penso que a partir daí é que vem a banalização da vida, tá certo? É por isso que outro dia eu vi uma larva ali na minha cozinha, sabe? Uma larva de carapanã, tá certo? E eu me cagando de medo da dengue, sabe? E de outras doenças aí, sabe? Que esse tipo de ser aí pode, sabe? Causar no corpo da gente, tá certo? Aí a gente, o que é que a gente faz? A gente elimina, a gente mata. E eu penso que o capitalismo e os capitalistas, tá certo? Eles cultivam essa ideia da banalização da vida, tá certo? Uma folha que cai, tá certo? É uma folha que cai no chão, mas se transforma. E lembra aquele cara que disse que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, tá certo? E aí, sabe, tem aí, sabe, alguma contribuição com essa coisa que eu estou chamando aqui de banalização da vida, para dizer que esses caras que fazem a guerra, sabe, que banalizam também o mal. Eu estava assistindo ontem, sabe, um vídeo que veio aqui para mim sobre a Europa ali do tempo, sabe, um tal de Francis
tinha um outro nome, Rudolf Hess, o cara, sabe, que comandou ali, sabe, Auschwitz, tá certo? E Auschwitz foi um campo de concentração, sabe, e onde onde ele comandou a morte de mais de 2 milhões e meio, rapaz, de seres humanos. Vê se pode uma porra dessa, tá certo? Seres humanos vindos ali da Hungria, da Polônia, sabe, da Rússia, tá certo? Os soldados que eram capturados ali, sabe, que eram rendidos ali no campo de batalha, eram conduzidos para Auschwitz, um campo de concentração na Polônia, tá certo? E esse Reis aí, sabe, ele comandava, sabe, ali entre 2002 e 2004, sabe, ele comandou ali, sabe, a matança o extermínio, sabe, de seres humanos naquela estrutura ali de Auschwitz, tá certo? Porra, bicho. Aí o que faz perguntar, de manhã agora aqui, tá certo, veio um vídeo falando da ocupação, sabe, da ocupação das forças aliadas ali da Itália, tá certo, partindo ali pela Sicília, tá certo, quando ali houve ali, sabe, os germânicos, sabe, se instalaram na Itália, sabe, tomaram conta da Itália de Mussolini. E, sabe, ali foi uma matança terrível que houve ali, sabe, e a forma de escrita, sabe, dos combates que houve, sabe, e do resultado desses combates, tá certo, a morte ali, sabe, e os corpos, sabe, os corpos dos mortos, os corpos dos vivos, tá certo, isso me deixa de cabelo em pé, rapaz, sabe, puta que pariu. Aí você compara o que aconteceu ali, sabe, no entorno da Alemanha e o que aconteceu, sabe, desses combates insanos, dessa guerra capitalista, tá certo, dessa guerra promovida pelo capital. Seria interessante saber, sabe, a quem interessou, sabe, a quem interessou essas duas grandes guerras, tá certo? Aí você deverá perguntar também a quem interessou no passado todas as guerras do mundo, sabe? A quem interessou, por exemplo, o assassinato do Giordano Bruno, tá certo? A ameaça de assassinato do Nicolau Copérnico, a ameaça de assassinato do físico Galileu Galilei e por aí vai, e dos outros que foram assassinados, homens e mulheres que foram assassinados no mundo, tá certo? Aí se chega a essa questão da banalização do mal, da Hannah, tá certo? E eu falo da banalização da vida, tá certo? Que eu acho que tem tudo a ver. O mal traduz em violência, a violência traduz em ódio, tá certo? E como pessoas construíram tecnologias, armas de matar, tá certo? Armas poderosas de matar. Como faz... Aí eu caio, rapaz, aqui eu quero ver se eu chego aqui ao Rei Aragão, tá certo? São 26 minutos, eu vou perder o horário de começo do canal 247, mas não tem problema. Então ontem eu estava com o Rei Aragão no canal do Brasil 247, lá pelas 18h30, 19 horas, tá certo? E esse cara falava, rapaz, do que está acontecendo no mundo e trouxe à baila a presença do Trump, tá certo? Ele chama o Trump de fantoche, um sujeito que ali no tempo do Biden, sabe, estava fora de combate, tá certo? Mas aí forças do dinheiro se reuniram, sabe, e patrocinaram a candidatura dele pela extrema-direita, tá certo? E essas forças são as forças das Big Techs, tá certo? E um dos caras ali das forças da Big Tech, de uma empresa chamada Palantir, é o Peter Thiel, tá certo? E vai por aí. E o Rei Aragão estava falando desse pessoal, rapaz, sabe? Estava falando exatamente desse pessoal que vai trazer essa guerra do mundo, essa guerra que elegeu Trump ali nos Estados Unidos, que colocou a extrema-direita no poder nos Estados Unidos, onde o Trump é apenas um fantoche. E aqui no Brasil eles querem arranjar um fantoche, rapaz. E por hora esse fantoche... Eles queriam que o governador de São Paulo fosse esse fantoche, tá certo? Mas aí tem um cara chamado Bolsonaro, sabe, que tá fora de combate, mas não quer passar o bastão pro Tarcísio Gomes de Freitas, tá certo? Ele quer passar o bastão pro filho dele, Flávio, tá certo? E aí, sabe, a luta está em andamento e no momento, sabe, a luta se faz de combates que tem hoje entre o Supremo Tribunal Federal e as forças de extrema-direita, tá certo? Onde tem um cara chamado Vorcaro hoje, sabe, presidindo aí esse combate, tá certo?
O Vorkaro, que foi comparado ontem pelo próprio rei, eu já tinha feito essa comparação antes, na minha modesta a crítica, tá certo? De que ele é o Epstein brasileiro, tá certo? Epstein que passou aqui pelo Brasil, o cara teve CPF aqui no Brasil, o Epstein, tá certo? E deixou a Jimenez, como é que chama aquela menina, sabe, que foi aí, sabe, que teve um filho com o cara de uma banda de rock, o Rolling Stones, como é que chama aquele cara todo fudido, já está com quase 80 anos já, tá certo? E a Julia, como é que chama? E a Jimenez não tá lá essa coisa toda, não. Como é que chama? Qual é o primeiro nome da Jimenez, hein? É Cláudia Jimenez? Não, não é Cláudia Jimenez. Cláudia Jimenez é uma atriz global que eu acho que já faleceu até. Mas assim, que eu quero dizer é que essas forças estão agindo, tá certo? E elas passaram por aqui. E esse tal de Daniel Vorkaro, rapaz, mas tem um cara, rapaz, um André Valadão, tá certo? Que tem conexões com os Estados Unidos. Esse cara pode ser, sabe, ali a conexão dele, tá certo? Onde o Vorkaro é apenas um fantoche, tá certo? A aquisição desse banco master aí talvez interessou talvez mais ao André Valadão, tá certo? Que é um agente político, líder de uma igreja neopentecostal aqui, a Igreja Batista da Lagoinha, tá certo? Se é batista, não é neopentecostal, tá certo? Mas é uma força, então, que vem dos Estados Unidos, os batistas, o porra do Jesse o quê, rapaz, que faleceu agora, aquele ativista negro, não vem agora o nome, eu estava lembrando desse cara aí, tá certo? E ele me causa espécie justamente por ser, sabe, protestante, tá certo? E protestante e batista, tá certo? E eu acho que misturar eles com bugalhos não dá para fazer assim a luta límpida, sabe, transparente, não dá, rapaz, olha, porra. Jesse o quê, rapaz, o nome do cara? Porra, não vou lembrar. Mas assim, sabe, veja então que a coisa está feia, às vezes ela fica nublado, fica assim, os pontos ficam assim desconectados, tá certo? Mas eu penso que tem tudo a ver. E hoje há um grupo forte de financiadores do Trump que constituem ali os empresários, sabe, como é que o pessoal fala? Sim, vamos chamar os empresários, os donos das Big Techs, tá certo? Onde tem um cara chamado Peter Thiel, tá certo? Que eu acho que ele passou a Palantir adiante, mas é uma empresa aí, ele é chamado de bilionário, esse Peter Thiel, tá certo? E é um cara que tem ideias, mas é um cara de extrema direita. O Rei Aragão fala muito bem dele, assim, a respeito disso, tá certo? Dessas coisas. De sorte que a gente tá sob esse combate aí, sabe, dessas forças medonhas. Eu não sei por que a gente, de repente, nesse momento assim, parece assim aquelas lutas que havia na Idade Média, sabe, entre cruzados e muçulmanos, tá certo? Essas coisas parecidas assim, e guardadas as proporções, nós temos hoje nesse campo hoje do século XXI, nesse campo cultural do século XXI, forças que propugnam ali, sabe, que propugnam aí um certo temporalismo, um certo laicismo, tá certo? Não querendo fazer uma guerra, sabe, uma guerra religiosa, mas tem uns caras que ficam puxando o campo e a batalha para um campo, sabe, de guerra religiosa, tá certo? Eu penso que o Marx foi apenas um alemão, certo? Não foi um judeu, e eu penso que ele lutava por isso, sabe? Por ser judeu, por ser alemão e não judeu, para justamente não caracterizar uma guerra religiosa, tá certo? Ontem o Alex estava se intitulando ele ateu como judeu. Não pode, rapaz. Veja, judeu, a não ser que ele queira se considerar um étnico, certo? Um eslavo étnico, tá certo? E não sei se é isso, então, quando ele fala que ele é um judeu, tá certo? Mas eu penso que o Marx, por exemplo, ele talvez não quisesse ser um alemão judeu, tá certo? Pelo lado étnico, tá certo? Eu acho que não. Ele queria ser apenas um alemão, sabe? E um alemão é cosmopolita, talvez, tá certo? Eu não sei. Rapaz, é o seguinte, veja que quando o Trump tomou posse, sabe, estavam presentes lá o Zuckerberg, estava o Bezos, eu não sei se o Peter Thiel estava por lá, se o
Musk estava por lá, tá certo? E tem outras figuras aí, sabe, dessas plataformas de Big Techs que operam ali no Vale do Silício, tá certo? E me parece que o Vale do Silício é o local onde eles se reúnem, tá certo? E tramam. Mas o fato é que nós temos as corporações, era isso que eu queria, sabe, lembrar dessa palavra corporação, para lembrar dos corporativistas do mundo, para lembrar que esses corporativistas são empresários e que estão promovendo, sabe, essa dominação. Eles estão tentando eliminar, sabe, os valores da modernidade, inclusive no campo da política, os valores que criam os dois pilares de Estado e mercado, tá certo? Onde hoje o mercado, como disse a Sara Vivacqua, sabe? A Sara Vivacqua o mercado, segundo a Sara Vivacqua, sequestrou o Estado, tá certo? Onde o Trump, portanto, sendo presidente dos Estados Unidos, é um cara sem poder, tá certo? É uma rainha da Inglaterra que quem manda mesmo são os donos das grandes corporações, das Big Techs, tá certo? Entre os quais o Peter Thiel, o Zuckerberg, sabe? O Musk, o Bezos e outros aí, tá certo? É isso, sabe? Eu quero essa coisa clareada na minha cabeça, bem assim, sabe? Bem vivo, tá certo? Eu vou chamar a esse vídeo, ao outro que quebrou, tá certo? Eu vou chamar de Gramsci, e a esse eu vou chamar de Bobbio, em homenagem a esses dois contendores, tá certo? Que houve ali no final do século XIX e começo do século XX, tá certo? O Gramsci marxista, o Bobbio é um liberal, tá certo? E ali, sabe, mais dois intelectuais que conduziram discussões. Já não vou falar do cagão Mussolini, sabe? Veja que nesse vídeo que veio, sabe, a história da matança, sabe, de soldados aliados e nazistas na Itália, sabe? Essa matança, sabe, teve como pano de fundo o assassinato, a morte, sabe, do Mussolini, sabe, capturado quando ele queria fugir da Itália, querendo chegar na Suíça, tá certo? Vestido de soldado nazista, tá certo? Querendo passar pelas estradas ali. Só que ele foi brecado pelos partisãs, tá certo? E identificaram o sujeito, ele lá, sabe, com aqueles roupões ali, aqueles casacões, sabe, com aquelas peças, um capacete nazista na cabeça. O Mussolini, rapaz, olha, com o cu dele trancado, sabe, querendo passar ali pelas estradas, indo na direção da Suíça. Ele foi capturado, sabe, foi levado para Milão. Foi para Milão, foi? E lá, rapaz, ele foi, sabe, lembra a morte, rapaz, do Gaddafi, sabe, daquele rei, sabe, daquele rei da... como é que chama aquele país na África do Norte, na Líbia, tá certo? O Gaddafi da Líbia foi assassinado pela OTAN, tá certo? O Saddam Hussein também, ali do Iraque, sabe, foi assassinado pela OTAN, pelo presidente da hora lá nos Estados Unidos, como é que chamava? Tinha o pai e tinha o filho, como é que chamava aquele presidente ali, sabe, antes de quem? Foi do Biden? Não sei de quem foi. Do Obama, eu acho. Rapaz, eu só sei que são essas coisas aí, sabe, geopolíticas que estão infernizando, tá certo? Eu tenho um bocado de coisa aqui sobre o rei Aragão, mas eu acho que eu falo amanhã do rei Aragão, tá certo? Mas eu vou dizendo que ele é um jornalista aí que sobrevive. Eu descobri que ele faz parte de uma organização aí empresarial, microempresarial, tá certo? Onde ele vai se defendendo ali, fazendo pesquisas, fazendo estudos acadêmicos, tá certo? O rei Aragão é um cara decente, tá certo? Um cara preocupado, sabe? Um cara que tem cu e tem medo. Puta que pariu, é foda ter cu, olha. Rapaz, é foda. Então eu fico por aqui, tá certo? Eu vou chamar o primeiro vídeo, sabe, do Galaxy A7, tá certo? Do Galaxy 7 de Gramsci, sabe? E é esse que eu estou produzindo. Neste vídeo aqui eu vou chamar de Bobbio, sabe? Eu sou invocado com o Bobbio, eu não gosto do Bobbio por ele ser liberal, tá certo? Mas o pessoal aqui em Belém do Pará, rapaz, aqui na UFPA, adorava o cara, tá certo? Adorava o cara e deve adorar, porque os livros deles estão por aí, tá certo? E os advogados aí, sabe, que saem mundo afora, eles saem aí, sabe, com Bobbio na cabeça. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo parte do gabinete de uma
de uma deputada estadual e saía de Belém para Castanhal e numa van, num carro, sabe? Eu não sei se era automóvel, que carro era aquela porra. E é um garoto, rapaz, sabe? Um recém-graduado em direito, sabe? E o cara danado falando do Bob, eu olhava assim para ele e tinha o irmão do Edmilson Rodrigues, o Gerson, sabe? Aí eu olhava assim, sabe? E os caras dando liberdade, sabe? Dando largura para aquele cara, aquele garoto ali, sabe? Égua do cara. E esse garoto um dia, rapaz, ele veio ocupar no governo da Ana Júlia, que foi uma governadora do PT, sabe? Ele ocupou ali, sabe, por influência de um professor da universidade que tomava conta de uma repartição ali, sabe? E esse garoto foi levado para dentro dessa repartição. E um dia eu cheguei à presença dele precisando de trabalho, tá certo? Ele me olhou assim, me mediu. Eu não sei se ele lembrou dessa história, sabe? Do Bobbio e do Gramsci, sabe? Onde ele enaltecia o Bobbio, não falava do Gramsci, tá certo? E eu ficava olhando assim, sabe, criando um ódio contra ele, sabe? Ele não sabe disso, eu tô falando agora, mas não sei. Ele não vai assistir esse vídeo, ele não vai lembrar, mesmo porque eu não tô falando o nome dele, ele não vai lembrar dessas circunstâncias. Essas circunstâncias ficaram presas na minha alma. Eu tô aqui com um anotado sobre o Rei Aragão, vou ver se amanhã eu falo, rapaz, porque amanhã a notícia já esfriou, tá certo? Porra, é foda. Então eu fico por aqui, rapaz, eu, caboclo falador, rapaz, falo pra caralho, certo? Ernesto, certo? Porra, bicho. Quem fala muito dá bom dia a cavalo, bom dia, bom dia.